Olá pessoal, vamos aqui a uma aula de Educação Física com conteúdo do atletismo, técnicas e regras da corrida. Tá? De antemão, eu sou o professor Junielson e peço que vocês se inscrevam no meu canal aí, que curtam, compartilhem, comentem, me ajudem a divulgar o meu trabalho. Tá? Então pessoal, de cara nós temos aí a pista de atletismo, tão presente aí em alguns estádios e faz parte de uma prova muito famosa, né? Que é as corridas aí. Considerações gerais. As corridas são consideradas as modalidades do atletismo mais nobres e populares. Pessoal, não é à toa que na época de Olimpíada os ingressos são caríssimos, né? Até mesmo para ver a corrida de 100 metros, que dura menos de 10 segundos aí, e são caríssimos, e lota os estádios. Elas se subdividem em corridas rasas e com barreiras. As corridas rasas são disputadas numa pista lisa e livre de obstáculos. Já a corrida com barreiras são disputadas ultrapassando obstáculos como fossas e cavaletes. Já eu explico o que são essas fossas ou fossos em algumas outras, dependendo do autor. Regra das corridas rasas curtas. As corridas rasas são as corridas de curta duração e de velocidade. Durante as corridas rasas curtas no atletismo, os atletas não podem pisar fora da sua raia ou sair do bloco de largada antes do tiro de partida. Isso é queimar a largada. Caso isso aconteça, o atleta será eliminado. Até o Usain Bolt queimou a largada no campeonato mundial e ele ficou meio depressivo. Né? Ele ficou... tanto que ele tem uma largada mais lenta. Tinha, né? Que agora ele está aposentado. Nos 200 metros e 400 metros, as posições de largada não são alinhadas para compensar as curvas. O que é que isso quer dizer, pessoal? Como a pista ela tem as curvas, na prática o corredor que correria pela raia de dentro correria uma distância maior. Então é por isso que eles saem de maneira escalonada, ou seja, na frente, que aí no final das contas todos percorrem a mesma distância. Exemplo de corridas rasas curtas no atletismo: 100 metros, 200 metros e 400 metros. Então, a partir de 400 metros não é mais uma corrida de velocidade, já passa a ser de resistência. Regras das corridas rasas de meio fundo. As corridas de meio fundo são corridas de média distância e velocidade. Nos 800 metros, os atletas podem sair de suas raias e se misturar na pista após a primeira curva. Eles saem cada um na sua raia e depois se misturam. Nos 1.500 metros, os atletas podem sair de suas raias e se misturar na pista logo após a largada. Exemplos de corridas rasas de meio fundo no atletismo são os 800 metros e 1.500 metros. Regras das corridas rasas de fundo. As corridas de fundo são corridas de longa distância e de baixa velocidade. Nas provas de 5.000 metros e 10.000 metros, os atletas podem sair de sua raia e se misturar na pista logo após a largada. A maratona não é disputada em pista, portanto os atletas largam misturados, não há raias. Exemplo de corridas rasas de fundo no atletismo: 5.000 metros, 10.000 metros, a meia maratona e a famosa maratona. Regras das corridas com barreiras. As corridas com barreiras são modalidades do atletismo que exigem bastante dos atletas, pois, além de tentarem manter uma boa velocidade e tempo, devem saltar os obstáculos existentes na pista. É permitido aos atletas encostar e derrubar as barreiras durante as provas com barreiras. Nas corridas com obstáculos, os atletas não podem derrubar os obstáculos. Tem essa diferençazinha, viu? Com barreiras, só tem as barreiras. Com obstáculos, tem outros que nós veremos daqui a pouco. Os atletas devem permanecer em suas raias nas provas de 100, 110 e 400 metros com barreira. Aí é uma prova bem interessante. A altura da barreira masculina é 1,10 m e feminina é 1 metro.
Tá? Temos aí o nosso diagrama. Provas curtas com barreiras. As provas curtas com barreiras no atletismo são 100 metros para mulheres, 110 metros para homens e 400 metros para ambos os sexos. Regras para provas curtas com barreiras. A altura das barreiras nas provas de 100 e 110 metros é de 1,06 metros para homens e 0,84 metros para mulheres. Nas provas de 100 e 110 metros, os atletas devem passar por 10 barreiras. Nas provas de 400 metros, a altura das barreiras são de 0,91 metros para homens e de 0,76 metros para mulheres. Na prova de 400 metros, os atletas devem passar por 10 barreiras. Outro esqueminha aqui, certo? Aqui nós temos a pista que a gente vê aquele escalonamento que eu falei, ó. Tá? Os atletas saem diferente aqui. A altura da barreira para homens e para mulheres e a disposição das barreiras. Tem 10 barreiras nos 400 metros com barreira. Provas com obstáculos no atletismo. As provas com obstáculos são provas longas. Os atletas devem saltar cavaletes e fossas nessa modalidade de atletismo. Regras relacionadas às provas com obstáculos. O tamanho do percurso dessa prova do atletismo é de 3.000 metros. A altura do obstáculo é 91,4 centímetros para os homens e 71,2 centímetros para as mulheres. A quantidade de obstáculos nessa prova é de 28 obstáculos, chamados de cavaletes, e 7 fossas para o competidor. Essas fossas ou fossos é tipo um poço de água mesmo. Nós temos aqui, ó, os fossos, 7, né, com o cavalete aqui, e as barreiras. E aí são 7 voltas e meia. Exemplo aqui, está passando o fosso. Pode até apoiar o pé aqui, ó, mas tem uma linha aqui que eles têm que pisar depois dela. Corridas com revezamento. As corridas de revezamentos são uma das modalidades do atletismo mais charmosas. São realizadas por equipes. Cada equipe é composta por 4 corredores. Cada membro da equipe é responsável por percorrer uma parte do percurso da prova. Nós teremos aula também sobre isso aqui, mais detalhada. É uma prova fascinante. É muito interessante a relação dela com a história dos correios antigos. Regras do atletismo para as provas de revezamento. Cada equipe deve entregar um bastão no início, carregar um bastão do início até o final da prova. O bastão só pode ser passado numa área chamada de zona de transição. Se o bastão cair ou for passado fora da zona de transição, a equipe será eliminada. São provas de revezamento do atletismo. Revezamento 4x100, revezamento 4x400. O bastão do revezamento, tá? E essa passagem ela deve ser feita dentro de uma zona de passagem do bastão, de 20 metros. Marcha atlética. A marcha atlética, sem dúvidas, é uma das modalidades do atletismo mais curiosas ou exóticas do atletismo devido à forma como os atletas correm nessa prova. Vocês já devem ter visto, é bem curioso mesmo, né? Chega a ser engraçado. Regras relacionadas à marcha atlética no atletismo. Os atletas não podem levantar os 2 pés do chão ao mesmo tempo. A passada deve ser dada primeiramente com o calcanhar e a perna de apoio não pode ser flexionada. Existem juízes que fiscalizam a prova para que as regras não sejam quebradas. Então, ó, o fato de acontecer essas 2 primeiras regras aqui é o que dá aquele andado, aquela marchazinha característica. Se um atleta violar as regras por 3 vezes, será eliminado. Então, os juízes ficam com as bandeirinhas, ou uma espécie de raquete, com o lado vermelho também, né? E tem essa advertência e tem a bandeira vermelha ou a raquete vermelha para dizer que foi eliminado. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Curtam aí, se inscrevam, comente
E aqui está de onde eu tirei essa pesquisa, dentre outras fontes das quais eu fiz os comentários aqui durante a leitura do conteúdo. Tá? Muito obrigado. Até a próxima e bons estudos.